Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de história. Peguem o caderno, lápis, caneta, façam as anotações precisas. Caso tiver dúvida, anote. Depois vamos fazer um bate-papo só para esclarecer essas dúvidas. Deixa eu apresentar aqui os slides, aí a gente já começa a aula. Beleza. O foco da aula é o Brasil pré-colonial. O que seria o Brasil pré-colonial? Seria o descobrimento, ou melhor dizendo, o redescobrimento do Brasil. É importante frisar, nesse momento aqui, que existe duas visões. A visão do europeu, português, que seria a descoberta do território do Brasil, e a visão do índio, que seria uma espécie de invasão no território. Vamos ler um pedacinho da carta de Pero Vaz de Caminha, que foi um escritor português que veio junto com a tropa de Pedro Álvares Cabral. Aqui ele está com um linguajar diferente, está com um linguajar de português de Portugal. Então, se eu gaguejar aqui, vocês desconsideram, beleza? Vamos lá. Viu um deles umas contas de rosário, brancas, fez sinal que lhes dessem, e folgou muito com elas, e lançou aos pescoço, e depois turou-se e meteu-os em volta do braço, e acessava para a terra, e novamente para contas e para o colar do capitão, para se dariam, como se dariam ouro para aquilo. Isso tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nos entender, porque los havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem me deras. E então estiraram-se contas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneira de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem raspadas e feitas. Ponto. O que esse pequeno trecho ele quer dizer? Que nessa carta, o grande atrativo do português para o Brasil é o comércio, de encontrar riquezas, ouro. E o índio, ele se encantou com os artefatos do português, desejando o quê? Fazer uma troca por ouro. Foco. Dois interesses levaram os portugueses ao mar: o comércio, busca de riqueza, e a fé, que é a questão de catequizar. Tanto que os jesuítas vieram para o Brasil e catequizaram alguns índios. Período pré-colonial. Algumas características do período pré-colonial. Caso vocês quiserem anotar no caderno, seria bem interessante essa tabela. Vamos lá, ó. Exploração nômade. O que é a exploração nômade? É o deslocamento pelo litoral. Então, para encontrar mais para o Brasil e outras riquezas, além de eles extraírem no litoral, eles foram mais se adentrando. Beleza? Exploração predatória. Não há preocupação em produzir mais riqueza. O que é isso? Que eles cortavam, extraíram o pau-brasil, mas não tinham o interesse de plantar novamente, de replantar o pau-brasil. Feitorias. Feitorias era o local, ligeiramente fortificado, em que as mercadorias esperavam os navios que levariam para a Europa. As feitorias eram uma espécie de armazém que ficava no litoral do Brasil, assim que juntava tudo as mercadorias, o pau-brasil, o ouro, vinham navios, recolhiam as mercadorias e levavam para Portugal. O escambo. O escambo é um trabalho em troca de mercadoria. É importante a gente pensar aqui que o índio ele não era escravizado, ele trabalhava por troca. E que trocas seriam essas? As quinquilharias, que é produtos de pequeno valor. Um pente, um espelho, um colar. Expedições guarda-costas. O que foram as expedições guarda-costas?
Elas buscavam proteger o território de invasões estrangeiras. Visto que o Brasil tinha muita riqueza, claro que os outros países olhavam para o Brasil e queriam também extrair essas riquezas. Aí você me pergunta, os índios, eles aceitavam de bom grado fazer essa troca, fazer esse trabalho para os portugueses? Claro que não. Tinha algumas formas de resistência, como fuga, algumas lutas armadas e meação. Meação é uma espécie de fazer trabalho picado, tipo, vou lá, corto a árvore um pouquinho, descanso. Daí que surgiu a imagem pejorativa do índio ser preguiçoso. Mas era uma forma de resistência dele. Tratado de Tordesilha. Como o Brasil ficou muito visado, questão de riqueza, foi feito um tratado esse tratado, ele foi para... Peraí, calma. Ele foi para resolver alguns conflitos de terra. Isso. Foi uma divisão entre Portugal e Espanha para resolver esses conflitos. As invasões de outros países são chamadas de invasões estrangeiras. E o rei cria as expedições de guarda-costa como forma de proteger o nosso território. Aqui, ó, um exemplo do Tratado de Tordesilhas. A parte esquerda ficou com a Espanha e a parte direita, que seria o litoral, ficou a cargo de Portugal. Bom, vamos lá. Metrópole. Metrópole é Portugal. Colônia é o Brasil. E o que é colônia? Colônia é um território que tem a função de enriquecer a metrópole. Através do quê? Através do pacto colonial. Mas o que é o pacto colonial? Pacto colonial obriga a colônia a fazer comércio exclusivamente com sua metrópole. Então, ou seja, o Brasil não podia fazer comércio com ninguém, somente com Portugal. Existiam algumas defesas na terra. Para a questão de proteger o território, foi criada algumas defesas. A criação do quê? Das capitanias hereditárias. O que é as capitanias hereditárias? É um território ultramarinho, ou seja, fora de Portugal, no Brasil, entregue pelo rei a um particular, o capitão donatário. No Brasil eram 15 capitanias e 12 donatários que recebiam as capitanias. Era muito semelhante ao sistema do feudo. Lembra que estudamos o sistema do feudalismo? Daquela construção do castelo, em que o donatário deixa terras ao herdeiro. No Brasil, não funcionou muito bem. Foi criado o governo geral para administrar melhor a colônia. As capitanias deixavam de existir apenas no século XVIII. Ou seja, então ela não deu muito certo. Vamos ver o porquê que depois ela não deu muito certo. Aqui são as capitanias hereditárias, ó. Todas formadas do lado, que era a terra pertencente a Portugal, no litoral do território brasileiro. Pontos da capitanias hereditária. Martim Afonso de Souza funda em 1532 a cidade de São Francisco. O Martim Afonso de Souza ele era um líder de ocupação e exploração de terra. Também teve a criação do governo geral por Tomé de Souza, quando ele chega ao Brasil em 1549. Lembra que eu comentei que as capitanias não deram certo? Depois a gente vai ver o porquê que não deu certo. Para melhor administração foi criado o governo geral. Esse governo geral ele começa a produzir e enriquecer a capitania hereditária. Tipo, enriquecendo a capitania, vou enriquecer Portugal também. Apenas duas que deram sucesso, que foi Pernambuco e São Francisco. São Vicente. Duas razões para a criação das capitanias hereditárias. Por que criou as capitanias hereditárias? Bom,
Portugal já usava esse sistema em outras partes do mundo e lá funcionava. Beleza, então vou implantar no Brasil. Com as capitanias, Portugal transfere os gastos com a colônia para particulares. Cabe o proprietário da capitania investir na exploração. Ou seja, Portugal se livra praticamente de algumas dívidas, deixando a cargo do próprio território. Algumas medidas. Foi a carta de doação e a carta floral. O que é a carta de doação? A carta de doação é transferir a posse da terra ao donatário. Tipo, é um documento transferindo aquela terra que ele vai ser obrigatório se responsabilizar por aquela terra. É feito tudo a partir desse documento, da carta de doação. Já a carta foral são direitos e deveres do donatário. O que ele poderia? Ele poderia cobrar imposto, doar cismarias. Cismarias são grandes porções de terra a outras pessoas. Agora sim, razões do fracasso das capitanias. Quais foram elas? O desinteresse do donatário, muitos que receberam as terras não tinha interesse. Resistência indígena, luta, os indígenas não queriam que ocupavam aquele território. Falta de recurso do donatário. Os donatários tinham que ter dinheiro para investir nas capitanias. Então, alguns não tinham esse recurso. Inabilidade administrativa, falta de administração, distância em relação à metrópole. A metrópole lá em Portugal é muito distante do Brasil. Então esse contato distante acabou fragilizando as capitanias. Bom, galera, esse foi a aula de pré-colonial. Acredito que na próxima aula já entramos na transição para o Brasil colonial. Vocês vão notar algumas diferenças entre o pré-colonial para o colonial. Bom, essa foi a aula. Vamos marcar uma aula ao vivo, pode ser no centro de mídias ou alguma outra plataforma, para a gente discutir esse assunto, se caso ficou alguma dúvida ou não. Comentem aí para mim, para ver se deu tudo certo, se vocês entenderam ou ficaram com dúvida. Lembrando que isso aqui foi só uma revisão do que já foi trabalhado na aula do aplicativo e nos trabalhos. Beleza, galerinha? Até a próxima e fiquem com Deus, hein?